Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui quem fala é o professor Pedro e hoje vamos falar sobre simulado, que vai ser o segundo que vocês virão fazer. Vocês irão fazer esse simulado mês que vem e a partir de hoje nós vamos fazer questões para prepararmos para esse simulado. Então esse simulado, que vai ser o segundo simulado, e essa aula vai ser a parte 1, vamos ter mais 3 partes, é uma preparação para uma avaliação que vocês irão fazer e essa avaliação não sei ainda se ela será igual a outra online ou se vai ser presencial, depende aí do contexto dessa pandemia, tá? Mas vocês irão fazer ela no mês que vem, se eu não me engano dia 12, tá? Então, sem mais delongas, sobre o simulado é o mesmo do anterior, vão ser conteúdos do 6º ano, 7º, 8º e do próprio 9º ano e dentro dessas atividades vão ter exercícios fáceis, exercícios considerados médios e difíceis, tá? Então vamos ter bastante atenção que eu vou resolver de cada um para vocês. Primeiro exemplo, resolva as situações, problemas a seguir, tá? Então aqui eu tenho a letra A. Em um município do Rio Grande do Sul, a temperatura máxima no inverno chegou a 4 graus Celsius. E a mínima, nesse mesmo dia, foi de menos 6 graus Celsius. Qual foi a diferença entre as temperaturas? E é muito simples, nós temos que lembrar a temperatura, ela tem as temperaturas positivas e as temperaturas negativas. No caso aqui, falou para mim que a máxima é 4 graus, então aqui você vai ter 4 graus Celsius é a máxima. Temperatura máxima, o máximo que ela conseguiu chegar. E a mínima quer dizer que essa temperatura vai diminuir. Então ela vai diminuindo como se fosse na reta numérica. Ela vai diminuindo aqui, ó. A próxima temperatura, se diminuir 1 grau, ela vai para 3 graus Celsius. Depois ela vai para 2 graus Celsius. E ela diminui para 1 grau Celsius. Quando ela chega no 1 grau Celsius, ela vai para 0. E aí você lembra da reta numérica. Tá? Porque a reta numérica você tem números positivos e números negativos, tá? Incluindo o zero. O zero é a origem, é aquele número que não é nem positivo nem negativo, ele separa esses valores, tá? Então 0 graus Celsius. Depois, se eu diminuir mais 1, ele vai para menos 1 grau Celsius, aqui ele já vai para a temperatura negativa, tá? Depois, menos 2 graus Celsius e aqui vai ficar pequeno, né? Deixa eu só passar para cá, vai ficar melhor. Eu parei no 2, né? Negativo. Então aqui, menos 2 graus Celsius, menos 1. Aliás, para ser um pouco mais rápido, vou só colocar aqui graus, menos 1 grau, 0, 1, 2, 3 e 4 graus Celsius. Então essa aqui é a temperatura máxima, ele vem diminuindo e aí chegando no menos 2 ele diminui mais, né, porque vai até menos 6, então menos 3 graus, menos 4 graus, menos 5 graus, menos 6 graus e aqui eu chego na minha temperatura mínima, tá? Então temperatura mínima, o mínimo que ele chegou, temperatura máxima, tá? Bastante importante lembrar que tem aluno que confunde. A partir do 0, que vem números negativos, ele vem menos 1, menos 2, ele vem sentido contrário aos números positivos, que eles são crescentes, tá? Ele vem ao contrário, mas em ordem de valor é sempre diminuindo, tá? O número negativo, quanto maior ele for, menor ele é, então ele vai diminuindo, tá bom? Só que em numeral ele vai aumentando, tá bom? Porque tem muitos alunos que começam aqui menos 6, menos 5 e aí tá errado, tá? E aqui ele pediu a diferença entre essas temperaturas. A diferença é o que você tem após aquele valor menor, né? Por exemplo, aqui, menos 6. Após ele você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a diferença é de 10 graus Celsius. Esta é a diferença entre essas temperaturas, ok? Próximo exemplo, letra B. Em um jogo de tabuleiro, Gustavo totalizou menos 20 pontos
e Sara fez o dobro de pontos que Gustavo. Qual foi a pontuação de Sara? Pessoal, aqui nós vamos lembrar que o dobro aqui, né? O dobro eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 2. For o triplo, multiplico por 3. O quádruplo, vou multiplicar por 4. Mas aqui no caso ele quer o dobro, então vou multiplicar por 2. O total de pontos de Gustavo foi de menos 20 e eu multiplico por 2. Multiplica esse valor 2 vezes, tá? Lembrando que aqui, pessoal, não é só multiplicar o valor. O sinal também prevalece, tem que fazer o jogo de sinal aqui. Então você tem que multiplicar menos 20 vezes 2, aqui é negativo, aqui é positivo. Menos multiplica com mais, o meu resultado vai ser negativo. 20 vezes 2, 40 pontos. Então, o total de pontos que Sara fez foi menos 40, o dobro de Gustavo, ok? Próximo exemplo, exemplo 2. Calcule o valor das expressões. Pessoal, dentro dessas expressões nós temos que lembrar o quê? Né? Temos que lembrar que primeiro de tudo eu tenho que resolver uma potenciação. Segundo, né, potenciação ou radiciação. Se tiver um dos dois, você resolve primeiro. Em segundo lugar, você vai resolver multiplicação ou divisão. E por fim, né, você multiplica soma e subtração. Mas tem critérios. Se estiver dentro do parênteses, né, parênteses, chave ou colchete, você começa resolvendo tudo que está dentro do parênteses, né, para depois resolver usar aquelas operações fora do parênteses, seguindo essa ordem que eu acabei de dizer, tá bom? Então tem aqui letra A, 4,45 menos 2 vezes 2,8 mais, e aí eu tenho dentro do parênteses, menos 3, menos 0,3 elevado ao quadrado. Primeiro de tudo aqui, eu vou resolver a potência. A potência eu tenho menos 0,3 elevado ao quadrado é o mesmo que menos 0,3 vezes menos 0,3. E aí nos exercícios anteriores nós vimos, né, que isso aqui é potenciação, então quando a base é negativa, meu expoente é par, meu resultado fica positivo. Então vai ficar positivo esse resultado. Basta multiplicar 0,3 vezes 0,3. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 0, 0, 0 vezes 3, 0, 0 vezes 0, 0. Somando esse valor, 9, 0, 0. Eu tenho aqui duas casas decimais, eu conto duas casas e acrescentar vírgula. Então, o meu resultado disso tudo vai ser de 0,09. Lembrando que ele vai ser o quê? Positivo. Então, aqui, ó, o resultado disso é mais 0,09. Beleza, é positivo. Antes dele eu tenho o quê? O sinal de mais. Não vou poder efetuar ele agora, mas aqui eu tenho uma multiplicação e eu já posso efetuar ela, por quê? A potenciação não interfere na resolução da multiplicação, então eu posso resolver essa multiplicação aqui, que basta pegar o 2 negativo vezes 2,8, então aqui ó, 2,8 vezes 2, 2 vezes 8, 16, vai 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Aqui eu tenho uma casa decimal, acrescento esta casa decimal, tá? E aqui eu vou fazer o jogo de sinal, para descobrir que sinal eu vou ter antes desse resultado de 5,6. Aqui é negativo e aqui é positivo, não aparece sinal, é positivo. Menos multiplica com mais é menos. E aí aqui esse valor inicial eu vou repetir ele, bom? Beleza. Aqui eu tenho um número positivo, subtraindo ao número e depois somando a outro número. Eu posso fazer a soma de todos primeiro, né? Eu pego todos os positivos e somo eles. Se eu tivesse mais um negativo, eu somaria os negativos com os negativos, tá? Mas aqui nesse caso eu vou pegar esse valor que é positivo e vou somar com esse outro valor que também é positivo. Então aqui, vou apagar essa parte, eu vou pegar aqui, ó, 4,45 mais 0,09. Eu posso fazer isso, tá? Não tem problema, mas se eu quiser também pegar esse número, subtrair esse, depois somar esse, eu posso. Eu vou fazer desse jeito. Pega todos os positivos, reúne eles somando, né? 9 mais 5, 14, vai 1. 1 mais 4, 5. E o 4 aqui desce. Lembrando que soma e subtração, vírgula abaixo de vírgula, então aqui eu vou só descer essa vírgula, ficando 4,54 menos 5,6.
e aqui eu vou subtrair. E aí eu vou lembrar de outro critério, que é quando você tem um número positivo subtraindo outro número, você conserva o sinal do maior, que nesse caso o maior é aquele que tem a parte inteira maior, que no caso é o 5,6. Você conserva esse sinal e subtrai. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. Isso quando eu somo ou faço subtração, tá? E aí você subtrai o 5,6 menos 4,54. Lembrando que vírgula abaixo de vírgula, depois do 6 eu não tenho nenhum valor, né? Porque aqui eu tenho uma casa decimal, que eu tenho duas, então acrescentar vírgula aqui. 0 não subtrai 4, eu tenho que pegar emprestado. Aqui fica 5 e aqui fica 10. 10 menos 4, 6. 5 menos 5, 0. Desce a vírgula. 5 menos 4, 1. Então o resultado dessa conta é de menos 1,06. E eu finalizo. Próxima questão. Letra B. Tem que resolver o parênteses primeiro, para depois fazer a multiplicação. Só que dentro do parênteses eu tenho uma fração. E aí, fração tem que lembrar de outro critério. Qual critério é esse? Os denominadores têm que ser iguais. Ah, professor, mas o 1 aqui ele não tem um denominador, então você vai colocar. Quando não tem, você coloca 1. O mesmo eu vou fazer aqui para o 2. Tá? Então fica 1 dividido por 1 e aqui fica 2 dividido por 1. E aí você vai igualar esses denominadores, esses números que estão embaixo. Aqui é 2 e aqui é 1. O 1, se eu multiplicar por 2, ele fica 2, né? Então é isso que eu vou fazer. Aqui, ó. Eu vou multiplicar esse 2, ou esse 1, por 2. Vou transformar essa fração aqui. Só que quando eu transformo o número de baixo, o denominador, eu transformo o de cima, que é o numerador, também, multiplicando pelo mesmo valor do de baixo. 1 vezes 2, 2, dividido por 1 vezes 2, 2. A segunda fração, que eu não modifiquei, eu só vou repetir ela. Olha para você ver, os denominadores ficaram iguais. Mesmo caso eu vou fazer aqui, só que aqui é diferente, porque eu tenho 1 no denominador e aqui eu tenho 3. Então, o 1 para passar para 3 é só multiplicar por 3, fica bem fácil. Multiplico de cima também por 3. 2 vezes 3 dá 6, dividido por 1 vezes 3 dá 3, menos a segunda fração você só conserva, porque você precisa de transformar só uma delas. Nesse caso aqui. Aqui agora é só resolver. O denominador você só conserva, tá pessoal? Numa soma e subtração de fração, quando os denominadores são iguais, você só conserva ele. E você resolve a parte de cima. 2 mais 3 é 5. E aqui multiplica, vou colocar parênteses de novo. Aqui o denominador é 3, então vou repetir e vou efetuar o cálculo de cima. 6 tira 4, sobra 2. Por fim, multiplico. E na multiplicação de fração, não precisa de fazer transformação nenhuma. O número de cima multiplica com o de cima e o de baixo multiplica com o de baixo. Tá bom, obrigado. Aqui, pessoal, então para resolver, ó, finalizar aqui, ó, 5 vezes 2, 10. 2 vezes 3, 6. E aqui eu finalizo essa conta. Próxima, letra C. Vou ter que fazer transformação porque dentro desse parênteses eu tenho uma fração. Mas aqui eu tenho um número decimal. Como eu vou efetuar isso? Simples. Você pega esse número decimal e transforma em fração. Como ficaria a fração desse valor? Você tem o 0,6. É bem simples. Você pega aqui o número 6. O 0, como está à esquerda, né, ficaria 0,6. Mas aí, como está à esquerda, você não precisa de considerar ele. Você pode tirar ele, cortar ele. E aí você vai dividir pelo número iniciado por 1 e zeros. Só que esse zero, ele vai ser o total de casas decimais que você tem. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Eu tenho uma, então você vai colocar um zero. Se tivesse duas, você coloca 2 zeros, que aí seria 100, né? E assim por diante. Mas aqui é só colocar um zero. Essa fração você repete, 5 quartos, dividido pela segunda fração que está dentro do parênteses, que não vou poder fazer nada com ela porque não precisa, né? Não precisa fazer nenhuma transformação aqui, tá filezinha, ela já está certa. E aqui eu vou ter que fazer transformações, né? Porque o denominador aqui é 10 e aqui é 4. O que eu vou fazer aqui nesse caso? Tem algum número que eu multiplico 4 que vira 10? Não tem. Então eu vou ter que fazer o MMC desses dois valores. Mínimo múltiplo comum entre 10 e 4.
10 e 4. Vou fazer pela fatoração, né? Começando por 2, 10 divide 2 dá 5, 4 divide 2 dá 2, por 2 de novo, porque eu tenho 2 aqui, né? Então, 5 não divide, conserva, 2 divide por 2 é 1. E aí, agora eu vou dividir por quem? Vou dividir por 5, porque eu só tenho 5 aqui, ó. 5 dividido por 5 é 1 e 1. Então, o que eu faço com esses valores? Multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o mínimo múltiplo comum entre esses valores é 5. Isso quer dizer que eu vou transformar esses denominadores em 20, né? O mínimo múltiplo comum entre esses valores é 20. E aí eu vou fazer essas transformações agora. Fica mais fácil fazer assim, eu prefiro, né? Aqui é 20. Então, antes era 10. Para passar para 20, eu multiplico por 2. Então, o de cima eu também multiplico por 2. 6 vezes 2, 12. O 4 aqui, para passar para 20, eu preciso multiplicar por 5. Então, multiplicando ele por 5, eu multiplico de cima também por 5. 5 vezes 5, 25. Dividido por menos 2 quintos. E aqui eu vou passar ele para cima, tá? E eu já vou efetuar essa conta aqui, ó. 12 menos 25, vai ficar menos 13 dividido por 20, denominador repete, dividido pela outra fração que é 2 menos 2 quintos. E aqui, pessoal, eu já vou explicar outro conceito para vocês. A divisão entre fração ela é bem simples. O que você vai fazer? Você vai repetir a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Como vai ficar isso, professor? Primeira fração se repete, 13 sobre 20. E aí você troca esse sinal de divisão pela multiplicação e inverte a posição dessas duas frações. Se ele é negativo, ele continua negativo, tá? Não inverte o sinal. O 5 está embaixo, passa para cima, e o 2 está em cima, passa para baixo. E aqui eu tenho uma multiplicação igual ao exercício anterior, multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. E aqui, ó, eu tenho que fazer primeiro a operação entre os sinais, menos que multiplica menos, meu resultado é positivo. 13 vezes 5, 13 vezes 5, 5 vezes 3 é 15, vai 1, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, aqui meu resultado vai ser 65, a parte de cima, o numerador, e 20 vezes 2 vai dar 40 no denominador. E aqui eu finalizo esse exercício, eu vou dar um espaço para tirar um print, vou voltar aqui, pedir para o meu amigo Hermes aqui, dar uma pausa, porque eu tenho mais exercício para passar para vocês. Fala, galerinha, agora vamos finalizar essa aula aqui, que já está extensa, né? 3 exemplos, terceiro exemplo, né? E aqui tem um quarto para finalizar essa aula. Esse terceiro exemplo nem coloquei enunciado, é só um quadro e nós vamos completar ele de acordo com os números que nós temos. Mas primeiro eu quero explicar o que são essas letras aqui em cima, né? Aqui, antes da vírgula, né? Se trata dos números inteiros, o U é de unidade, dezena, centena, tá? Após a vírgula temos números decimais, né? O primeiro já propriamente dito é um número decimal, um D minúsculo de decimal, décimo, né? O C é centésimo e o M é de milésimo, ok? E aqui eu vou escrever a forma polinomial. A forma polinomial nada mais é do que você pegar esses valores e somar eles, e eu vou falar ele por extenso, como esse valor fica, e presta atenção na fala, porque vai ser cobrada a fala de vocês nos exercícios. Então vamos lá. O primeiro número aqui eu tenho 0,47. Então o que está antes da vírgula é o zero, ele vem na unidade. Após a vírgula, o 4 é décimo e o 7 é centésimo. Como vai ficar na forma polinomial? O zero aqui não coloca na soma nem nada, não vai interferir. E aí você vai colocar o 4 décimo. Só que ele está após a vírgula. Então, antes da vírgula, você tem que deixar o zero para poder colocar ele na soma. E aí você soma com o próximo valor, que é os 7 centésimos. Então, aqui, para colocar o 7, você tem que lembrar que antes você tem o décimo, você não coloca o 4, né? Porque você já colocou o 4 aqui, você coloca 0, vírgula, o 0 até chegar ao número inteiro, tá? Tá bom? Você sempre tem que ter números até o primeiro valor inteiro, e se não aparece, é 0 que você coloca. Beleza, finalizei. Como se escreve por extenso este número?
você vai escrever por extenso lendo essa parte, e aí aonde ele finaliza, por exemplo, é no C, você fala centésimo no final, tá? Então aqui, 0 inteiro, 47 centésimos, tá bom? Se o número para aqui é centésimo, se ele para aqui é décimo, se ele para aqui é milésimo. Tranquilo, beleza, vamos continuar. Aqui eu tenho 0, depois 3, 2, 1. Na somatória, você já inicia aqui, né? 0,3 mais 0,02, porque é no centésimo, mais, para milésimo, você vai acrescentar mais um zero após a vírgula. Então, é 0,001. Como é que fica escrevendo esse número por extenso? 321 milésimos, ok? Próximo número, 8 inteiro e o 5. Então, aqui você vai ter um 8. Aqui os números antes da vírgula, pessoal, não acrescenta zero nem nada, só depois da vírgula. O 8 vai ser somado ao 0,5. Como eu digo esse número por extenso, 8 inteiros e 5 décimos, ok? Próximo número, eu tenho um 3 que está na dezena e um 2 que está na unidade, 7, 2. O 3 está na dezena, então você vai colocar 3 e o 0, porque está na dezena, tá? Então corresponde a 30. Somado a um 2 na unidade, somado a um 0,7 e somado a um 0,02. Como fica esse número por extenso? 32 inteiros e 72 centésimos. Beleza? Próximo valor, 6, 7, 8, 0 e 4. Somando aqui, escrevendo na forma polinomial, o 6, então o 7 e o 8 você desconsidera, você acrescenta 0 para essas unidades, ficando 600. Então, muito importante, né, notar aqui que quando o número é inteiro e ele está na casa da dezena, você acrescenta um 0 no final. Se ele está na casa da centena, você acrescenta 2 zeros ao final. Então, aqui 600 vai somar 70, que vai somar a 8, e assim forma 678, que vai somar a esse zero eu não acrescento, eu vou acrescentar o 0,04, tá bom? Esse número escrito por extenso vai ficar 678 inteiros e 4 centésimos, ok? Finalizando aqui, ó, 3, 9, 4 e aqui eu tenho 1. Então, escrevendo na forma polinomial 300 mais 90 mais 4, que forma 394, mais 1, que é o décimo, então é 0,1. Falando esse número por extenso, 394 inteiros e 1 décimo, ok? Finalizei essa parte, agora para finalizar a aula, quarto exemplo, calcule as expressões. Dentro dessas expressões você vai observar que você tem letras, né? Então essas letras elas são atribuídas por valores. E aí é muito simples. Você repete essa expressão, só que aí você troca as letras pelos números que eles estão indicando. O x, por exemplo, aqui vai valer 3. Então aqui você coloca 3 e aí você só troca a letra pelo número, mas o restante é tudo a mesma coisa, só repete, ó. O y é menos 2. Lembrando, pessoal, quando o número é negativo, coloca um parênteses nele, tá? Na hora que você for fazer essa substituição, porque senão você pode se enganar aí e errar alguma conta. Então, número negativo, coloca o parênteses que não tem erro. Aqui agora eu vou resolver. Vou resolver a potência primeiro, né? Então aqui, esse 4 eu vou repetir. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Menos, vou efetuar essa potência aqui. E como eu coloquei em parênteses, essa potência vai englobar também o sinal. Então, engloba todo mundo, tá bom? Como aqui eu tenho uma base negativa, vocês viram nas aulas anteriores sobre atividades de potenciação, base negativa elevada a um expoente ímpar, esse resultado continua negativo. 2 eleva 3 vezes, então é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então aqui você vai ter o resultado de 8. Beleza. Eu vou colocar um parênteses. Por que eu vou colocar? Porque ele já é negativo, o resultado, só que antes você tem um sinal negativo. Então
coloco parênteses, porque senão fica 2 sinais negativos, fica estranho, né? Aqui agora eu vou fazer a multiplicação e eu também posso fazer esse jogo de sinal aqui. Por quê? Quando eu estou multiplicando ou dividindo com números, os sinais eu posso fazer o jogo de sinal. E quando eu tenho parênteses, também eu faço esse jogo de sinal. Então, resolvendo aqui, 4 vezes 9, 36, menos com menos, mais, e aí repete o valor 8. 36 mais 8, 36 mais 8, 6 mais 8 vai para 14, sobra 1, 1 mais 3, 4. Então aqui o resultado ficou 44. Finalizei. Próximo, 2x ao quadrado menos x mais 8. Então o x aqui eu vou atribuir 3 a ele. Então 2 multiplicado, tá? Eu coloco um sinal de multiplicação, porque entre o número e a letra não tem nada, está multiplicando. Então 2 multiplica por 3 elevado ao quadrado, menos 3 mais 8. Vou resolver a potência primeiro, então repito 2 e a multiplicação. 3 elevado ao quadrado é 9, menos 3 mais 8. Aqui agora, vou fazer a multiplicação primeiro. 2 vezes 9, 18, menos 3 mais 8. E aqui eu vou fazer a operação de mais e menos, né? 18, tira menos 3, fica 15, mais 8 é igual a 23. E aqui eu finalizo. Por fim, letra C, aqui eu tenho 2 vezes o A, que o A é menos 2, então coloco entre parênteses, menos 3 vezes B, que é 2, dividido por 3 vezes o A, que é menos 2 de novo, então coloco entre parênteses, mais 2 vezes o B, que é 2. Que agora é só resolver, aqui não tem potência, né? Então resolve as multiplicações. 2 vezes menos 2, o que eu tenho que lembrar? Mais com menos, fazendo jogo de sinal, fica menos. 2 vezes 2, 4. O sinal de menos aqui eu vou repetir, porque aqui eu tenho outra multiplicação que eu já posso fazer ela também. 3 vezes 2, 6, dividido por 3 vezes menos 2, mais com menos, menos 3 vezes 2, 6, mais 2 vezes 2, 4. E aqui eu vou resolver. Menos 4, menos 6, menos 10. Tá? Então, os sinais iguais, conserva o sinal e soma. E aqui embaixo eu tenho sinais diferentes. Conserva o sinal do maior. Quem é maior? Menos 6. Então, conserva o sinal do menos. E aí, 6 menos 4, 2. Professor, finalizou ali? Finalizou, mas tem um pequeno detalhe aqui que eu posso modificar toda a minha resposta. Por quê? O numerador é negativo e o denominador, ele é também negativo. Então aqui, eu posso dividir? Posso, porque dá para dividir, né? Então 10 dividido por 2 é 5, menos com menos, mais. Então meu resultado passa a ser positivo. Se não der para tirar da fração, que não der uma divisão exata, não tem problema. Só lembra que se você tem dois sinais aqui negativo, menos com menos, no caso ficaria 10 dividido por 2 positivo, ok? Mesmo que você não faça divisão, os sinais você tem que fazer o jogo deles, tá bom? Então a minha aula finaliza por aqui, vou deixar espaço para vocês tirarem um print, agradeço a participação de vocês, mil perdões aí pela aula ficar extensa, porque é um conteúdo que eu tenho que revisar muitas coisas, mas é isso aí. Quem gostou, dá um like aí, se inscreve no nosso canal e deixar um recado dos cuidados básicos aí, lavar a mão, usar álcool em gel, máscara, distanciamento social para salvar nossas vidas. E até a próxima!